Se você está procurando entender como aplicar o método indutivo dentro de um trabalho acadêmico, seja ele um trabalho de projeto de pesquisa, monografia, artigo científico, enfim, você chegou ao lugar certo. Eu vou explicar para você de que modo é trabalhada a pesquisa indutiva, muito passo a passo. Eu sou o professor Hernan e eu vou mostrar para você como trabalhar o método de pesquisa indutivo, é claro, levando em consideração todos os detalhes que vão permitir que você não cometa graves erros que podem anular a sua pesquisa e receber, por conta disso, muitas críticas da sua banca de defesa. Mas antes de prosseguir, eu quero lembrar você que no primeiro link aqui da descrição desse vídeo, eu deixei um link. Nesse link você pode ser direcionado para o curso gratuito Como Fazer um TCC Rápido. Se você ainda não planejou o seu trabalho, se você ainda não tem os detalhes de que vai fazer, como vai fazer, definição de tema, problema, etc., o lugar certo para você é esse link que está aqui na descrição. A primeira coisa que você deve levar em conta para utilizar o método de pesquisa indutivo é que o método indutivo ele sempre vai partir de um lugar particular, isto é, de uma realidade controlada, para um ponto global geral, isto é, a generalização talvez, da métrica que você está trabalhando. Mas como eu gosto sempre de resgatar, os métodos de pesquisa científica são fundamentais para que você faça um trabalho acadêmico. Aliás, é a metodologia de pesquisa que diferencia o conhecimento científico do conhecimento empírico. Porque o conhecimento científico, ele entrega para o leitor, para o pesquisador, as características da análise que foi desenvolvida. Isso faz toda a diferença, porque vai permitir que outros pesquisadores venham depois de você e utilizem os dados que você fez dentro das pesquisas deles, ou então que eles venham confrontar os resultados que você obteve. Essa possibilidade que você oferece a esses outros pesquisadores de refazerem o caminho que você fez, é isso que cimenta o conhecimento científico. Porque o conhecimento científico é dinâmico, ele evolui, ele melhora, ele pode ser sim confrontado e as realidades podem mudar. É por isso que a gente observa que muitas vezes saem pesquisas que contradizem resultados ou crenças ou pesquisas que já haviam sido feitas lá no passado. E isso é plenamente natural e é plenamente possível porque todas essas pesquisas seguem a metodologia de pesquisa científica, que é quem vai entregar esses caminhos de como foi desenvolvido um trabalho acadêmico. A definição do método de pesquisa indutivo. O método de pesquisa indutivo sempre vai partir de uma realidade pequena, local, para uma generalização. Isto é, a partir de uma observação que eu faço dentro de uma realidade controlada, eu consigo fazer uma generalização sobre como a realidade pode estar acontecendo num contexto mais global. Repare bem como eu posso fazer isso dentro de pesquisas eleitorais, por exemplo. Eu vou entrevistar uma parcela da população, é claro, porque 220 milhões de pessoas seria muito difícil de pesquisar, então entrevistando uma realidade de 2 mil, 3 mil, eu consigo trazer um dado importante que poderá ser aplicado ou generalizado para o contexto completo global da população. Isso é método indutivo em toda a sua essência e é completamente válido quando você seleciona uma amostra muito bem selecionada. Agora, o detalhe do método indutivo está ali, nessa seleção dessa amostra que se faz. Repare bem no exemplo que eu vou passar para você agora. Eu tenho aqui em minhas mãos 2 livros. Esses 2 livros têm uma particularidade. Eles têm orelhas, os 2 livros. Se você olhar para a minha estande de livros, quase toda a minha biblioteca tem orelhas dentro dos livros. Baseado nessa análise, será que eu posso generalizar dizendo que a maioria dos livros produzidos nos últimos 10 anos foram feitos com orelhas? Certo ou errado? Você acertou. Errado. Eu não posso, a partir de uma realidade tão pequena, lançar um dado de generalização. Eu não posso, a partir da realidade dos meus livros, presumir que a maioria dos livros são feitos assim. Eu precisaria ir com as gráficas, com as livrarias, com autores de livros, para poder generalizar um dado como esses. Afinal, nos últimos 10 anos, foram impressos milhões e milhões e milhões de livros. Não é a minha estande de poucos livros que vai definir todo esse contexto de realidade global. Reparou bem como na prática eu mostrei para você que a utilização do método indutivo
exige muito cuidado. Para você utilizar o método indutivo, deverá seguir sempre 3 etapas muito importantes. A primeira delas é a observação, depois você fará a comparação e depois você poderá fazer a generalização. Então eu vou explicar agora com exemplos para você como percorrer essas 3 etapas do método indutivo. A primeira coisa é a observação. Você deve observar uma realidade. Suponhamos que eu tenho uma pergunta, problema, eu quero entender como foi a inserção digital, a inclusão digital, melhor dizendo, dos alunos do ensino médio do estado do Amazonas, da rede pública do estado do Amazonas. Tenho essa pergunta, problema, quero responder isso a partir do método indutivo. É claro, eu vou para uma sala de aula, para uma turma e começo a fazer as perguntas necessárias para obter as respostas de que eu preciso. Eu não posso simplesmente ficar concentrado em entender a realidade de uma turma. Então eu terei que ir para a segunda turma, para a terceira turma e para todas as turmas dessa determinada escola. Aí eu já fiz uma parte da observação. Mas eu começo a reparar o seguinte: o item 2, necessário, fundamental para o método indutivo, é a comparação. Então eu vou expandir a minha observação para poder comparar. Eu vou selecionar uma escola que está localizada a 10 metros, depois vou selecionar outra escola que está localizada a 2 quilômetros, depois uma outra escola que está localizada a 5 quilômetros, uma outra que fica na área nobre, uma outra que fica na área não tão nobre assim. Todas elas públicas. Mas você haverá de concordar comigo que, dentre todas essas escolas que eu estou utilizando como base, em algumas nós temos alunos com maior poder aquisitivo e em outras com menor poder aquisitivo. Isso já, de cara, vai transformar a minha realidade. Aí nós iríamos para o terceiro item, que é a generalização. Será que eu posso lançar um dado geral, global, de uma realidade de inclusão digital, se eu tenho realidades diferentes? É uma pergunta complicada. Por quê? Porque dentro da pesquisa social, eu tenho muitas variáveis a serem trabalhadas. E a resposta para essa pergunta é que sim, eu pesquisei várias escolas. E a partir de tantas escolas que eu pesquisei, eu consigo afirmar que 60% dos alunos, durante a época de pandemia, conseguiram se incluir digitalmente. O outro 40% não conseguiu. Agora, o que eu não posso, em hipótese alguma, é ignorar as variáveis que eu encontrei dentro da minha análise. E as minhas variáveis vão apontar que nas zonas em que eu tenho uma predominância de classe C, classe B, nós tivemos ali 70%, 80% de inclusão digital. Nas áreas vermelhas, menos favorecidas, eu tive uma inserção digital de 30%, 20%. Quando juntadas, conjugadas, eu consigo entregar uma realidade muito mais global, mas que não deixa de ter particularidades que eu deverei entregar, publicar obrigatoriamente dentro dos resultados da minha pesquisa. Entendeu? Observamos, comparamos com responsabilidade e depois generalizamos apontando as variáveis que encontramos dentro do nosso estudo comparativo. Voltemos ao primeiro exemplo de método indutivo, a pesquisa eleitoral. Veja que toda pesquisa, quando é divulgada, ela apresenta um dado geral. A população brasileira é a favor desse candidato e não é a favor desse outro candidato. Mas depois, o mesmo instituto de pesquisa começa a entregar as variáveis, a publicar as variáveis dessa análise. Aí começa a dizer que no público evangélico, esse candidato aqui tem mais favorabilidade do que aquele candidato ali. Nas camadas mais ricas da sociedade, é esse aqui. E aquele é nas camadas mais pobres. Na região norte do Brasil, esse candidato ganha. Na região sul do Brasil, esse candidato aqui ganha. São variáveis que nós temos dentro de uma análise que é feita no método indutivo. Cuidado, porque se você não seguir essas 3 etapas à risca, você acaba tendo dificuldades, cometendo erros, e isso pode levar à reprovação dentro da sua banca de qualificação, de apresentação do seu trabalho científico. Eu espero ter contribuído com você na explicação, no conhecimento, no entendimento dessa metodologia, do método indutivo que nós acabamos de estudar agora. Se você conseguiu resolver todas as suas dúvidas, deixe um like aqui nesse vídeo e compartilhe o material com todos os seus colegas de turma. Pegue ali o link e mande lá pelo WhatsApp, compartilhe, divulgue,
porque essa divulgação é muito positiva, principalmente para mim. Eu faço esses vídeos porque eu quero ajudar o máximo de estudantes e alunos que estão com dúvidas na hora de realizarem os seus trabalhos científicos, seus trabalhos acadêmicos. Então espalhe esse conhecimento, porque eu vou ficar muito agradecido com você. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!